Boa tarde, sou César Borges, analista independente, e depois de ter analisado o BES esta manhã, agora vou dedicar-me aqui um bocadinho ao BPI. E começamos aqui pelo gráfico desde 94, que é até onde vai a minha base de dados de Metastock, mas o BPI já é cotado há mais tempo. E fez aqui este mínimo a 90 cêntimos, aqui já no final de 95, depois cá está o estrondoso bull market, que levou a cotação do BPI 590%, apesar de alguns sustos aqui, como este crash em 97, e depois houve aqui também o crash de 98, já num bear market, em que o BPI caiu 73% para um mínimo a 1,67. A seguir um novo bull market, que no final foi aqui muito animado pela guerra sob o controle do BCP pelo BPI, a OPA do BCP. Depois o BPI também tentou comprar o BCP, ou pelo menos comprou muitas ações, nas quais perdeu imenso dinheiro agora em 98, em 2008, quando teve que as vender. Atingiu aqui o máximo a 6,69 e depois caiu 80% aqui para o mínimo a 1,34. Atualmente está a 1,49. E vamos avançar agora e estudar um pouco os fundamentais do BPI, que, para alguma surpresa minha, verifico que os investidores, ou pelo menos os agentes do mercado, estão a considerar o BPI bastante mais seguro do que o BES, porque, reparem, no BPI o valor em depósitos subiu de 38% de 2007 para 2008 para 25,6 mil milhões de euros. Ou seja, os depósitos no BPI já são mais que no BES, em que totalizam 21,5 mil milhões de euros e onde desceram 21% em 2008. E em termos da dívida também, no BPI a dívida total desceu 32% para 9,2 mil milhões. É de notar o facto do BPI ser a primeira empresa do PSI 20, eu já analisei 13 em que a dívida em 2008 diminuiu, portanto é um facto a salientar, o BPI é o único. E no BES a dívida total subiu 40% para 45,4 mil milhões. Portanto, as dívidas totais no BES são 45,4 mil milhões e no BPI são só 9,2 mil milhões. Portanto, parece um banco bastante mais seguro, que foi mais conservador ao longo dos anos do que o BES. E constitui alguma surpresa para mim, que não tenho estado muito atento ao mercado português nos últimos anos. E vamos avançar aqui. Aqui a estrutura dos empréstimos do BPI, verificamos que 53% são às empresas, no valor de 15,4 mil milhões de euros, subiu 3,2% de 2007 para 2008, e para crédito à habitação representa 39,8% do total dos empréstimos do BPI, e no BES representa menos de 20%. Portanto, o BES tem uma componente de crédito às empresas bastante maior que o BPI, e o BPI está mais focado no crédito à habitação, que subiu 7,4% em 2008. Em termos do crédito ao consumo, representa só 4,3% do total. Apesar do BPI parecer ser um banco mais seguro, também tem uma rentabilidade baixa, e para os próximos anos os analistas esperam que o resultado por ação diminua um pouco. Aqui em 2009 esperam 13 cêntimos por ação e para 2010 11 cêntimos, um decréscimo de 15% aqui em 2010 e de 29% em 2009. As instituições financeiras, nomeadamente os bancos, normalmente transacionam com um PER 10, portanto, se estas estimativas estiverem corretas, o BPI ia estar aí a 1,10€ aqui em 2010 e agora está a 1,50€. Vamos avançar aqui. Em relação aqui ao gráfico, é interessante também verificar que este gráfico está bullish, porque reparem, vinha aqui com esta tendência descendente e que houve aqui este bullish breakout em que cruzou para cima a linha de tendência, depois veio fazer aqui o teste ao novo suporte, anterior resistência. Esta era uma linha de resistência, agora é de suporte, e depois veio aqui tocar novamente nestes mínimos de 1,34 e aguentou. É interessante verificar aqui que quando veio cá a primeira vez o volume foi bastante elevado e agora a pressão vendedora diminuiu imenso. É assim que eu interpreto estes dados técnicos. Diminuiu imenso, aguentou e agora parece estar aqui a subir. Portanto, eu, se tivesse que comprar algum banco em Portugal, dos do PSI 20, que é o BCP, o BES e o BPI, optaria claramente pelo BPI. Até se pode ver que, por exemplo, o BCP já nem aumentos de capital consegue fazer, porque os seus acionistas, Teixeira Duarte, Manuel Fino, entre outros,
estão com muitas dificuldades e não consegue fazer aumento de capital nenhum, por isso vai tentar vender títulos aos seus clientes com uma taxa de juros de 6,5%. O BES vai fazer um enorme aumento de capital que vai diluir imenso o valor dos acionistas. E no BPI nada. No BPI não se perspectiva nenhum aumento de capital, pelo menos no curto prazo. Bom, isto não quer dizer que eu esteja positivo no BPI, mas estou bastante menos negativo do que no BCP e no BES. Portanto, se uma estratégia em que se shortava o BCP e o BES e entrava longo no BPI, julgo que poderia trazer bons efeitos a médio prazo. Não já no BES, porque agora ainda está a haver aquela operação de charme para o aumento de capital, mas ali a seguir ao dia 30 de março, mais ou menos, era capaz de ser bom, mas como quase ninguém tem a possibilidade de shortar em Portugal, enfim, eu não compraria o BPI, mas estaria bastante atento e se por acaso houver aqui bancos que consigam sobreviver e crescer no longo prazo, julgo que o BPI está bastante mais preparado que o BES e o BCP. Esta análise será atualizada em www.borjainvest.com. Se quiserem, registrem-se no site porque vão haver novidades no curto prazo. Obrigado e até à próxima.